Bom dia, Instagram! Bom dia, vamos entrar aqui no LinkedIn. Entrando no estúdio. Vamos lá. Vamos lá, transmitir ao vivo. Bom dia, LinkedIn! Sejam bem-vindas! Vamos chegando, vamos vindo para esta live. Autoconfiança é o poder. Vamos chegando, sejam bem-vindas. Autoconfiança é o poder. Aqui a gente conversa sobre autoconfiança feminina no mundo corporativo. Eu sou a Carol Barros, sou mentora de inteligência emocional e hoje a gente vai conversar como quebrar as crenças de não merecimento que atrapalham as suas conquistas profissionais. Vamos chegando porque esse é um tema muito interessante. Bem, bom dia, seja bem-vinda, Daphne. Bom dia. Bom, vamos lá. Então, o que é o não merecimento? Não merecimento são pensamentos, emoções, comportamentos que a gente tem e fazem com que a gente não consiga o melhor do universo, não consiga o melhor da vida. Fazem com que a gente não dê o próximo passo na carreira, não ganhe um salário melhor, não busque outras oportunidades, não se desafie, não pense grande. São crenças que atrapalham o nosso crescimento profissional. Tá? Essas crenças de não merecimento, elas são muito claras, ditas para os 4 cantos do mundo. A nossa boca verbaliza o não merecimento de forma muito clara e fácil, de forma transparente? Não. Ninguém sai gritando por aí, eu não mereço. Ninguém sai gritando, né? Que não merece uma carreira profissional, que não merece o sucesso, o reconhecimento, uma vida com conforto, uma vida com prosperidade financeira. Ninguém sai gritando por aí, né? Até porque isso nem é socialmente bem visto, você dizer que você não quer crescer profissionalmente, que você, enfim, tem ali umas questões emocionais. Isso não é bem visto, né, na sociedade. Então, as crenças de merecimento, elas não são ditas de forma clara para os 4 cantos do mundo. Não são. De que forma elas são comunicadas? Nas entrelinhas, de forma sutil, com uma dúvida. Então, por exemplo, você trabalha para um reconhecimento, para chegar ali a um determinado cargo, conseguir gerir pessoas, mesmo que de forma informal. E aí, quando aquilo chega para você, você se questiona, você se pergunta, será que isso é para mim? Será que eu mereço? Será que, né? Às vezes vem uma pergunta meio camuflada, do tipo, será que eu dou conta? Mas por trás também tem um, será que eu mereço? Entende? Então, as crenças de não merecimento, elas não são explícitas, faladas de forma clara para os 4 cantos do mundo, para a vida, né? Tá? E como é que o não merecimento ele se expressa no dia a dia? Como é que isso que não é ali traduzido de forma muito transparente, como é que ele é comunicado? Nas sutilezas, através do medo do crescimento. Você pensa no próximo passo, você pensa ali na cadeira de gestão, você que é analista sênior, deseja a cadeira de coordenação, ou você que é coordenadora quer crescer ainda mais, virar uma gerente, mas você se paralisa ali com medo do crescimento. Você fica se questionando, sabe? Será que realmente vale a pena? São perguntas que, quando feitas e não analisadas de forma profunda,
a gente não chega na questão do não merecimento, mas por trás dos questionamentos que são feitos do tipo, será que é para mim? Será que é isso mesmo? Será que eu estou no caminho certo? Pode ter ali será que eu mereço isso? Tá? Então, uma das formas do não merecimento se manifestar na vida é através do medo do crescimento. Medo. E esse medo é um medo comum, só que ele não pode paralisar a pessoa. Ele não pode ir na frente da pessoa, né? Tá? Uma outra forma do não merecimento se expressar é através daquela situação onde a pessoa cresce, mas ela fica reclamando o tempo todo. Como assim, Carol? Ela conquista o que ela deseja, mas ela reclama, qual é a palavra que está me faltando? Ela mostra o quanto aquilo ali é desgastante, é isso. Ela conquista, mas ela fica mostrando ali o quanto é desgastante ocupar aquela posição. Ela fica diminuindo o valor daquela posição. Ela fica manchando o valor daquela posição. Ela fica denegrindo aquele lugar. Entende? Então, essa é uma outra forma. A pessoa conquista, mas aí, vamos supor, né? Num encontro familiar, num encontro de família, aquela pessoa sabe, todo mundo sabe que ela está crescendo, que ela está ganhando dinheiro, que ela está ocupando posições maiores, mas ela vem com um discurso ali do desgaste que aquilo ali traz. Então, é uma forma de dizer, olha, eu tenho isso, mas, sabe, não vale muito a pena. É uma forma de não merecer aquilo, tá bom? Uma outra forma desse não merecimento aparecer no dia a dia é através da estagnação. A pessoa chega a um cargo e ela fica ali anos e anos e anos e anos e anos e não se desenvolve, tá? Eu vivenciei isso por algum tempo, há muito tempo atrás. Eu tô com 46 anos, é exatos 20 anos atrás. O que aconteceu comigo? Eu tenho a formação em comunicação social, saí do Brasil após terminar minha faculdade, fui morar fora, fui fazer uma pós-graduação lá. E aí eu queria fazer uma pós-graduação de marketing eletrônico e acabei fazendo uma pós-graduação de e-commerce, de comércio eletrônico. E aí, quando eu cheguei no Brasil, adivinha quais foram as empresas que me procuraram, que quiseram o meu currículo, né? Que me chamaram para entrevistas? Foram as empresas de comércio eletrônico, as áreas de suprimentos. Então, eu fiquei ali por alguns anos. Fiquei 6 anos. Nos primeiros 3 anos eu gostei e me desenvolvi bastante. Muito, foi muito aprendizado. Mas os últimos 3 anos eu poderia, digamos assim, ter me movimentado. Mas como tudo coopera para o nosso bem, como tudo acontece do jeito que tem que acontecer, fiquei 3 anos ali. E tudo bem, faz parte da minha experiência hoje, né? Mas se eu tivesse maturidade lá atrás, eu iria conseguir observar que eu tinha chegado num patamar que não estava me trazendo felicidade. Então, eu cresci e fiquei ali por 3 anos esticando a corda. E por trás tinha um não merecimento ali, do tipo, será que eu mereço ir para o próximo degrau? Será que eu consigo? São perguntas que se entrelaçam e que tem várias questões ali de capacidade de merecimento envolvidas, entende? Então, um aspecto é esse de você crescer e estagnar. O primeiro que eu passei é o medo do crescimento e você qual é a palavra? Desgastar aquele lugar que você ocupa, falando mal dele, reclamando dele, tá? Uma terceira forma
desse não merecimento se manifestar é através da pessoa não fazer o que ela gosta. Como assim, Carol? A pessoa simplesmente faz o que ela não gosta, porque ela não se sente merecedora de ter um trabalho que traga prazer para ela, ela não se sente merecedora de trabalhar de forma feliz, ela não acredita que é possível trabalhar em algo que realmente dê prazer para ela e ela não se sente merecedora. E aí eu volto para esse exemplo meu de quando eu trabalhei na área de suprimentos, porque ele envolve essa questão da estagnação que eu coloquei, mas ele envolve também essa situação de eu fazer o que eu não gostava. Porque eu trabalhava 80% do meu tempo com números e eu não sou uma pessoa de números. Eu gosto de pessoas, eu gosto de refletir, eu gosto de ajudar de outra forma e não com números, né? Não trazendo meu raciocínio, minha lógica para os números. Então, eu me lembro que eu trabalhava com comércio eletrônico, com negociação eletrônica, trabalhava com o México e com a Colômbia, a gente tinha os nossos clientes, e aí eu precisava fazer os leilões e chegar ao preço que o cliente desejava com esses fornecedores que eram latino-americanos, né? E o meu coração ficava apertado. Entrou aqui uma ligação, deixa eu tirar, porque eu estou na live. E aí, o meu coração ficava apertado. Eu não gostava de pressionar, de fazer com que o fornecedor diminuísse ali o preço dele, enfim, por questões internas minhas, aquilo ali não era um lugar que eu curtia. Então, também eu estagnei por conta disso. Tinha o não merecimento de diversas formas. Um, não gosto de fazer isso, e o outro, questões do tipo, será que existe solução para isso? Será que existe uma forma da gente realmente ser feliz no trabalho? Será que eu mereço isso? Eram todas questões muito sutis. Porque, como eu disse, né, o não merecimento ele não aparece de forma escancarada, escarrada ali, os quatro cantos do mundo. Não, são questões muito sutis, delicadas, que estão ali nas entrelinhas e que a gente precisa aprender a se observar para poder fazer essa leitura correta. Entende? Então, essa é mais uma forma do não merecimento se expressar na vida da pessoa. Outra forma é através dela colocar uma autoexigência tão grande, elevar a régua dela de uma forma tão absurda que ela fica ali com a sensação de não alcançar aquilo, de não merecer aquilo. Ela não consegue celebrar as vitórias dela pelo meio do caminho. Essa é uma outra forma também de um não merecimento. Você não celebra as suas vitórias. Então, quando você coloca a sua régua muito grande e você não consegue celebrar as vitórias do dia a dia, aquilo fica muito distante e você diz, não mereço aquilo. Então, essa autoexigência para perfeição, para fazer tudo da melhor forma possível, como manda o figurino, ela é uma forma de expressar o não merecimento, porque a gente sabe que a gente não vai fazer a coisa de forma perfeita. E é importantíssimo celebrar as pequenas vitórias. Porque com as pequenas vitórias você diz, caramba, eu sou poderosa, olha só que bacana, dei esse próximo passo e consegui fazer isso. Mesmo que uma coisa muito simples, é importante celebrar as pequenas vitórias, tá bom? E entender também o quanto tá colocando essa régua lá em cima, né? Porque muito lá em cima, ela pode te paralisar. Você pode não se sentir merecedora. Porque, olha só, como é difícil você tá aqui hoje, vamos supor, no cargo de analista sênior. Aí você olha e você fala, nossa, quero ser diretora. Seu cérebro vai rir
rir de você, vai dizer, diretora, olha só, tolinha, achando que vai virar diretora, né? E você pode colocar uma meta muito alta. Sim, mas é importante no dia a dia você celebrar as pequenas vitórias e ter um plano de ação para médio e curto prazo. Porque senão aquilo fica muito distante e sua mente diz, não é para você. E celebrar, ter clareza de onde você quer chegar com ações de médio e curto prazo e celebrar as pequenas vitórias do dia a dia é fundamental para você fortalecer a sua crença de merecimento, tá bem? Então são essas as formas que o não merecimento se expressa na nossa vida, tá? E como que se formam essas crenças de não merecimento? Como que isso se forma ao longo da nossa vida? Por que a gente vai entendendo que a gente não é merecedora, vai tendo essas falas, esses comportamentos, esses pensamentos e esses sentimentos de que isso não é para mim? Será que isso é para mim? Como? Na nossa infância, ao longo da nossa vida, a gente vive experiências. E muito dessas experiências, elas nos trazem culpa, ressentimento, dor. E quando a gente guarda a culpa, a gente está dizendo pra gente, olha só como você é, olha só o que você fez, olha só, que absurdo isso, meu Deus do céu, que ser humano é esse? E a gente vai acumulando pequenas culpas, não precisa ser uma culpa muito grande. Até porque na infância a gente não faz nada de muito absurdo, né? É bater no irmão, machucar o irmão. Passa, logo ali passa a dor do irmão, né? Ninguém mata ninguém na infância, né? Difícil a gente ver um caso tão radical. Uma criança que matou a outra com, enfim, as brincadeiras aí, né? Que de vez em quando, muito raramente, mas a gente vê com arma, com roleta russa. Ah, não, na infância as brincadeiras, elas são ali, a forma como a gente machuca o outro, elas não são vistas como os traumas que a gente analisa na vida adulta, né? Ah, isso é um trauma, perder o emprego foi um trauma na minha vida. Na infância, os traumas, eles são sutis. As dores, elas são sutis, pequenas, mas a criança internaliza dentro dela de uma forma muito expressiva. Então, se a criança machuca alguém ou ela se machuca, ela guarda dentro dela uma informação que diz, nossa, como você é ruim, como você é má, como você não é inteligente, como você não é legal. E isso vai sendo acumulado. Então, a culpa é uma forma da gente manifestar o não merecimento mais tarde. A culpa... Bom dia! A culpa é uma forma da gente manifestar esse não merecimento. Pessoal aqui do LinkedIn, tá entendendo o que eu tô dizendo? Perfeito. Então, a gente se coloca nesse lugar, machuca o irmão. Por exemplo, eu quando fiz um exercício de voltar lá no meu passado, né, que são as técnicas que eu uso para a gente trabalhar o não merecimento, trabalhar as nossas capacidades e a nossa identidade, a gente se tornar mais confiante para a vida e crescer profissionalmente. Uma vez que eu fiz esse exercício comigo, olha o que apareceu para mim. Eu voltei numa situação de culpa, num sentimento de culpa que eu tinha, e eu volto para os 4 anos de idade, onde eu estou numa sala de aula, num curso de inglês, com a professora Malu, teacher Malu, de quando eu era pequenininha, e eu peguei uma borracha de um colega meu. Peguei uma borracha, achei a borracha bonita, cheirosa, guardei. Ah, é um roubo. Ah, né?
roubei. Se a palavra é essa, roubei quando criança, né? E roubei outras vezes, porque eu me lembro também de ter roubado bala no supermercado. Mas quando eu fiz exercício não veio essa dor, né, do supermercado. Foram as situações que, agora pensando, eu já vivi, né? E aí, o que aconteceu nessa situação do inglês? Eu peguei a borracha, guardei na minha pasta, era uma pasta grossa, assim, amarela. E aí, a professora, o colega, falou, ó, sumiu minha borracha. E aí a professora falou, vamos achar a borracha, e eu acabei entregando a borracha. E me senti, assim, o pior ser humano do mundo. Do mundo. E quando eu fiz o exercício, eu senti essa energia, sabe? Do quanto eu me coloquei ali como... de como eu manchei a minha identidade ali. E assim, crianças fazem isso, né? A gente tem que estar atenta às crianças. Os meus filhos mesmo já apareceram em casa com coisas do coleguinha, vivem perdendo coisas na escola, que às vezes um coleguinha pega, faz parte, a criança olha, quer ter, é uma borracha cheirosa, diferente, colorida, é um apontador. Às vezes pega e a gente precisa cuidar daquilo enquanto pais, né? A criança não tem aquela intenção, né, de prejudicar o outro, ela só quer aquilo que ela não tem. Então, quando a gente volta e faz esses exercícios para olhar essas culpas, são culpas assim. São culpas do tipo, como eu já vi com cliente minha, falou coisas para a mãe que se arrependeu. Se arrependeu e manchou a própria identidade, né? Deu um sentido para aquela situação que falou, nossa, você é uma pessoa ruim. E aí carrega a culpa. E essa culpa é traduzida como não mereço. Você não merece, você é um ser humano ruim. Você não merece. Entende? Então é isso. A gente machuca o outro, a gente se machuca e carrega uma culpa dentro do coração. Através da culpa e através também das nossas questões espirituais. O nosso não merecimento, eles vão se formando, as nossas crenças de não merecimento vão se formando por conta das nossas ideias sobre a espiritualidade, sobre Deus. Como eu disse, tudo vem da infância. Porque não é de hoje que você aprendeu sobre Deus, você aprendeu lá na infância. E aí, quantas vezes você já não ouviu lá na infância frases do tipo, você estava fazendo alguma coisa que não deveria, e aí a pessoa te diz, Deus vai castigar. Olha que Deus castiga. Entende? E aí a gente cresce com uma representação, com uma imagem de Deus, como se fosse o nosso pai, a nossa mãe, a nossa avó, nosso tio. A pessoa que é responsável pela nossa criação, que briga com a gente, que educa, que diz, olha, você não pode. E muitas vezes não tem ali uma gestão emocional e faz aquilo da pior forma possível, ou de uma forma muito dura. Mas é o que a pessoa consegue fazer ali no momento, né? Só que a gente pega essa interpretação que a gente dá para aquilo que está vivenciando, para aquela situação de dor, vendo aquele adulto brigar com a gente, e a gente transfere isso para a imagem de Deus. E acha que Deus pune, castiga, julga a gente o tempo todo. E acredita também que está sendo punida ao longo da vida, que está sendo castigada por tudo aquilo que você fez de errado, por conta dos seus erros, por conta das suas culpas. Só que quando a gente aprende a olhar para a nossa espiritualidade de um outro lugar, a gente começa a desconstruir essa ideia de que Deus pune, julga, castiga, não quer o seu bem, né? Porque isso traz consequências para a vida.
isso traz consequências para a vida. Você tem uma ideia interna dentro de você que diz, isso você não merece, porque se lembra o que você fez? E Deus está te castigando. Então, são formas, são todas vindas, essas formas todas vindas por conta de situações que a gente acredita serem erradas, né? Erros que a gente cometeu. Só que erros que a gente cometeu não foi com uma intenção de ser de propósito. Ninguém acordou dizendo, olha, hoje eu vou pegar a borrachinha do meu amigo e quero ser vista como uma pessoa ruim, uma pessoa que pega as coisas dos outros. Eu quero me ver como uma pessoa péssima. Ninguém, né? Ninguém acorda dizendo, hoje eu quero falar uns absurdos para minha mãe. Ninguém, né? Nem na vida adulta, nem na infância. Muito menos na infância. Então, os erros que foram cometidos, eles não foram cometidos com a intenção de errar. Porque você conhece seu coração. Você sabe que você não tem essa disposição para sair machucando os outros e sair se machucando. Então, as coisas simplesmente acontecem, são fatos. São fatos. E a gente precisa aprender a lidar com esses fatos da melhor maneira possível. Interpretar eles dentro do nosso coração de uma forma que não nos traga dor. Entende? Então, é isso. E como é que a gente vai identificando essas crenças de não merecimento ao longo da vida? Como eu disse, elas são sutis, mas elas aparecem. Elas aparecem no dia a dia. Então, você precisa entender quais brincadeiras você faz. Você faz em relação ao próximo cargo, sabe? Sobre o cargo de gerência, sobre o dinheiro, sobre como você se relaciona com o dinheiro, com o poder. O que você fala sobre esses elementos, sobre essas energias, né? Porque dinheiro é poder, dinheiro é energia, poder é uma energia também. O próximo cargo, o status é uma energia. Como você se relaciona, o que você fala sobre esses elementos, sobre isso, como você vê, entende? Então, é tudo muito sutil. Mas se você pegar um caderno e você começar a escrever os seus pensamentos sobre o cargo de gerência, sobre o cargo de coordenação, sobre o que é ter poder, sobre ganhar muito dinheiro. Se você pega um caderno e você escreve, você vai ver ali crenças de não merecimento. Crenças que não são verdadeiras, que são a sua opinião, que são frutos da sua história, do seu condicionamento. Porque cada pessoa se relaciona com aquilo de uma forma. Se você entende o cargo de gerência daquela forma, com peso, com dor, isso é seu, porque tem outras pessoas que se relacionam com aquilo de uma outra forma. Entende? Então, aquele cargo de gestão, de gerência, ele é neutro. Você que vai dar o seu peso, você que vai colocar a sua importância, a sua avaliação, a tua história ali e vai dar o seu sentido para aquilo. Tá? Então, se você pega um caderno e você coloca ali sem racionalizar, isso é bonito, isso é feio, isso pode, isso não pode. Não, simplesmente pega o caderno e escreva tudo que você pensa sobre o dinheiro, tudo que você pensa sobre o cargo de gerência que você deseja. E lá você vai conseguir identificar as crenças. E aí é o que eu digo, a gente começa a trabalhar na razão, começa a pescar, a captar o que a gente fala no dia a dia que está entranhado de não merecimento. E aí você consegue se corrigir,
Você consegue, mesmo que você fale, você começa a tomar consciência e inicia um diálogo interno com você que mostra o caminho que você quer seguir. E você sai daquele piloto automático. Entende? Então vamos lá. O primeiro passo, escrever tudo o que você pensa. O segundo passo é observar no seu dia a dia como que aquilo que você escreveu se manifesta. E começar a trocar essas ideias. Trocar essas ideias por ideias mais fortalecedoras, ideias que te ajudem a se relacionar com isso que você quer de uma maneira melhor. E aí o terceiro passo, né, de uma forma bem geral, é você trabalhar as suas emoções, que é o que a gente faz nas nossas mentorias individuais e em grupo. A gente trabalha aquela sensação de voltar lá no passado, lá na culpa, lá nessas ideias que a gente colocou dentro da gente, junto com uma emoção, e ressignificá-las. E transmutar isso. Porque senão a gente continua carregando isso dentro da gente, né? Não adianta tampar o sol com a peneira, fingir que aquilo ali não está dentro da gente, mas por onde quer que a gente vá, a gente carrega essa energia, essas ideias, essas emoções, esses pensamentos. Tá bom? Mas fica aí essa dica para você colocar no papel, escrever e entender o que está aí dentro de você sobre esses elementos de poder, de prosperidade. E aí você começa a olhar e falar, cara, isso aqui não faz mais sentido para mim. Deixa eu começar a conversar comigo sobre isso e entender como isso se manifesta no meu dia a dia e começar a buscar um outro lugar para isso. Tá bom? Fica aí essa dica e depois me conta como é que foi o resultado, me conta se você conseguiu tomar consciência de alguma situação, tá bem? A gente volta então na próxima sexta-feira, às 8 horas da manhã, aqui na live Autoconfiança é Poder, para as mulheres que estão no mundo corporativo, falando sobre autoconfiança. Fique bem e até a próxima. Deixa eu encerrar aqui no LinkedIn e encerrar aqui no